E aí, professor, boa noite, tudo certo? Eu sou o Lucas e o Paulo vai aparecer em algum outro lugar aqui do vídeo daqui a pouco. Olá, professor. Esse aqui é o trabalho meu e do Lucas. Eu já viajei, então venho aqui de fora para apresentar aqui. Nós somos o grupo que fizemos aquele compasso com o objetivo de obter uma variável de entrada de tensão e uma variável de saída de posição angular. O nosso projeto ele tem uma limitação de 0 a 270 graus. Essa limitação ela é tanto imposta fisicamente por hardware devido à capacidade do potenciômetro de girar até uma certa angulação, tanto quanto sobre a nossa relação de controle. A gente achou que ficaria mais fácil um controle limitado e mais certinho do que um número quebrado, como por exemplo 271, algo do gênero. Peço perdão pela minha voz, está meio rouca. E agora eu vou passar pro Lucas para ele dar os detalhes mais técnicos, já que ele está lá com o projeto em mãos. Muito obrigado e até. Essa daqui é a nossa planta, o nosso sistema que a gente trabalhou esse semestre. Daqui a pouco eu vou mostrar o PDF que eu vou enviar para o professor e ali vão ter as informações sobre a modelagem do sistema e tudo mais. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre como a gente trabalhou nela. Basicamente é uma função transferência que tem a entrada como sendo tensão e a saída é o θ medido aqui. Esse θ medido ele é medido utilizando esse potenciômetro aqui. Conforme a resistência dele varia, a gente faz a medida do ângulo de saída, de acordo com a tensão de entrada. Esse é o driver que nós construímos para fazer o sistema funcionar. Eu não vou entrar muito em detalhes quanto a isso, porque a gente já explicou mais ou menos no primeiro vídeo como é que ele funciona. Explicou com detalhes, na verdade, todo o sistema de amplificação, dos amplificadores operacionais, etc. Ele está totalmente funcional. Ele tem algumas entradas aqui. Basicamente, elas se resumem ao ground, ao mais ECC e o menos ECC. Nos testes, a gente utilizou mais e menos 12. Também tem a saída para o motor aqui, que já vem direto interligado aqui do driver. E tem um outro cabo do ground que vai direto para a polarização do motor aqui, dá para ver ele melhor. E as interligações do potenciômetro aqui, né, direto no driver também. Bom, eu vou falar um pouco agora aqui sobre a modelagem do nosso sistema. Basicamente, aqui a gente tem a função transferência dela em malha aberta. A gente conversou um pouco com o PTEC, por recomendação do professor, e a gente fez a medida dos parâmetros do ganho estático e do tal em relação à velocidade angular do sistema. Por que a gente fez isso? Basicamente, o nosso sistema pode ser visto de primeira ordem de tensão para velocidade angular, com a adição de um integrador na saída. Então, basicamente, fazendo a medida do ganho estático em relação à velocidade angular, a gente consegue manter essa relação para θ, se a gente adicionar um integrador que já é natural do nosso sistema. Em malha fechada, a gente tem a função transferência do potenciômetro e esse ganho de resistência, na verdade é um fator de resistência para a posição. A gente utiliza dessas duas coisas na malha fechada porque, naturalmente, o nosso sistema, sem a engrenagem do potenciômetro, ele vai girar indefinidamente sem ter uma referência para a parada. Essa função de transferência do potenciômetro e esse fator permitem que o nosso sistema consiga ficar medindo a tensão na ponta do potenciômetro e verificando se a gente já chegou na posição do θ referência ou não. E a gente tem aqui a adição do controlador também, que foi projetado utilizando o MATLAB. Né? Como a gente fez a medição do ganho estático do nosso sistema? A gente utilizou um software, o Megonolink. Ele basicamente plotou o nosso θ pelo tempo, né? A nossa resposta do sistema. Então, basicamente, a gente sabe que a velocidade angular é a derivada da posição. Então, a gente mediu o coeficiente da reta nessa parte angular aqui.
Com essa medição, a gente teve várias velocidades angulares, a gente retirou uma média, e dessa média a gente fez a divisão pelo degrau, de 5 volts que foi aplicado nesse exemplo aqui. A gente teve esse ganho estático. Esse ganho estático foi o ganho estático utilizado na função transferência. É importante também ressaltar que aqui a gente já consegue ver que o nosso sistema é de segunda ordem e que ele tem flutuações, né? Ele vai ter um PSS. Mas nem tudo isso aqui é um PSS. Na verdade, isso aqui é uma limitação física do nosso sistema, porque o potenciômetro ele fica medindo a posição da haste, só que como a velocidade angular é muito alta, ele acaba passando e fica indo e voltando, e então a gente acaba tendo essas flutuações da saída do nosso sistema. Mas foi basicamente assim que a gente conseguiu medir o ganho estático do nosso sistema. Bom, agora que a gente está em posse do K, que é o ganho estático do nosso sistema, a gente tem quase todo necessário para calcular a função transferência de forma empírica, né? Apesar de a gente já ter mais ou menos uma noção de que o motor tem um integrador na origem e a nossa função transferência ia ser de segunda ordem. Com o ganho estático, a gente começou a calcular o tal, que é a constante temporal do nosso sistema. O que a gente fez? Basicamente, a gente veio aqui nesses charts aqui, que a gente plotou a resposta temporal, e a gente pegou mais ou menos, olha, um tal vai ser 63% do valor final. Então a gente veio aqui e mediu esse tempo. A gente fez algumas medições, a gente chegou a uma conclusão de que, em média, a gente vai chegar na constante temporal a 63% do valor final em 265 milissegundos. Então essa é a constante temporal do nosso sistema. Com isso aqui, a gente já consegue definir a função transferência em malha aberta do nosso sistema, que fica com essa cara aqui. Em malha fechada, como eu já disse anteriormente, a gente tem a função transferência do potenciômetro e o fator de conversão de resistência para o θ medido, que vai ser comparado com o θ referencial e depois passar pelo controlador de novo. Como é que a gente definiu e calculou o G-potenciômetro? Basicamente, a gente fez uma divisão de tensão, um divisor de tensão no potenciômetro, onde como é que vai funcionar? A tensão que é dividida no potenciômetro, ela é igual à tensão aplicada no potenciômetro, que é o 12 volts, vezes a resistência, que no caso é o que a gente quer achar, dividido pela resistência total no potenciômetro, que no nosso caso é 250k ohms. Essa tensão na saída que está sendo medida no potenciômetro, a gente quer comparar ele com o θ referencial, que é o θ que o usuário aplica numa interface gráfica que a gente criou. Então, como é que funciona o nosso programa, né? A gente digita um ângulo e a ponteira vai até aquele ângulo e para. Às vezes dá uma osciladinha ali, mas ela para ali. Esse ângulo que é digitado pelo usuário, ele entra aqui nesse cálculo e ele é multiplicado por esse fator aqui, que é a tensão dividido pelo θ máximo do nosso potenciômetro. Dessa forma, a gente isola a resistência. Agora, sobre o fator de conversão aqui do nosso sistema. Basicamente, ele fica acoplado na saída da função transferência do G de potenciômetro e ele vai medir a resistência que equivale a resistência no potenciômetro, que é passada na saída aqui da função transferência do potenciômetro, e ele vai fazer uma conversão disso para o θ medido. Então, esse fator de conversão é o que vai ser utilizado e vai ser comparado com o θ referencial que foi passado pelo usuário, que é o θ onde a gente quer chegar. Basicamente, ele é uma relação entre θ e a resistência, sendo que a resistência é a resistência total no nosso potenciômetro, e o θ máximo é 270 graus e o mínimo é 0 graus no nosso caso. Outra coisa aqui no G de potenciômetro é que esse fator aqui, ele é tensão por ângulo, né? Porque ele vai fazer essa conversão aqui do ângulo passado para uma tensão, que é a tensão que está sendo medida na saída do potenciômetro. E esse 5 aqui, por que essa tensão é 5? Porque é o degrau que está sendo aplicado no sistema, né? A gente aplicou degraus de 5 volts, fez medições com esse degrau. Agora, de posse da G de S, da G do potenciômetro e desse fator de conversão, a gente tem tudo para fechar a malha aqui. E a gente tem esse controlador, né, que vai ser adicionado na malha fechada e que a gente trabalhou nele para simulação, né, para criar o controlador P, o PI e o PID, que foram projetados utilizando Octave.
Em breve eu vou dar um pouco mais de detalhes quando eu mostrar os gráficos que a gente conseguiu através do Octave. A gente também aplicou um seno no sistema. Basicamente, aqui a gente tem a nossa entrada senoidal, que foi feita digitalmente no Arduino. E por que ela ficou tão longe de um seno aqui? Parece que ela está longe de um seno, né? Mas basicamente eu vou cortar para um vídeo aqui agora, onde eu vou mostrar como estava sendo a oscilação da nossa ponteira em relação a um seno que estava sendo perfeito na aplicação. Então, só um momento. Como o professor pode observar, a nossa saída estava sendo desbalanceada. Por que isso estava acontecendo? O nosso motor ele tem uma tendência a girar mais para um sentido do que para o outro, né? Então, no sentido onde ele onde ele tem a preferência de giro, ele consegue girar com valores menores de tensão positivos do que com valores menores de tensão negativos. Então, digamos que no positivo, ele gira de 0, de 1,5 até 6. E no negativo, ele gira de -3 até 6. Ele tem essa tendência, essa preferência de giro, né? Então, o que a gente fez foi tratar essa tendência causando um balanceamento no Arduino. Então, a gente fez esse balanceamento por software, onde a gente fez com que ele só escrevesse a saída do motor a partir de uma certa tensão na positiva e a partir de uma certa tensão na negativa. Dessa forma, a gente conseguiu fazer com que a ponteira girasse realmente de forma senoidal. Como o professor pode verificar aqui, com a nossa saída de forma senoidal, a gente tem uma amplitude aqui de 1 volt na nossa saída, pode ver as referências aqui, e de 3 volts na nossa entrada. Com isso, a gente também conseguiu calcular o período, né? A gente pode ver aqui que o período foi de 1 segundo. Antes eu tinha alinhado eles aqui, e o período deles são 2 blocos, né? Como é 500 milissegundos aqui, o período ficou de 1 segundo, então quer dizer que a gente excitou nosso sistema numa frequência de 1 Hz. Com essa excitação, a gente conseguiu medir a atenuação no nosso sinal, que foi de 10 log da tensão de saída sobre a de entrada, né? Então, 10 log de 1/3. E com isso a gente conseguiu calcular a atenuação de menos 9,5 dB. Isso está de acordo com o nosso sistema, porque a gente tem um polo na origem, né? Então ele começa a ser atenuado pelo menos 20 dB, já que a gente não tem zeros, desde a origem. Essa atenuação acontece. Outra coisa também é que a gente conseguiu verificar a defasagem entre os dois sinais, né? Os dois sinais eles ficaram defasados em 90 graus e a gente consegue ver isso aqui na aplicação do seno de saída. Agora, falar um pouco aqui da simulação do PID e como é que a gente fez para atender os requisitos que o professor pediu. O primeiro requisito era o erro em estado estacionário menor que 1% do valor desejado na saída da planta. Como o nosso sistema já tem um integrador natural, o nosso erro em estado estacionário já é zerado. Então a gente não precisou se preocupar, teve uma facilidade nesse caso, a gente não se preocupou com esse pré-requisito. E o segundo pré-requisito é que o sistema em malha fechada seja pelo menos tão rápido quanto ele é em malha aberta. Na verdade, em malha aberta, o nosso sistema ele é instável, né? A gente aplicou um degrau de 5 volts, ele tende à instabilidade. Mas para entradas que não são degraus constantes, ele tem a característica oscilatória do sistema de segunda ordem para malha fechada, né? O que a gente fez, então, no controlador PID foi adicionar os KPs, os KIs e os KDs de forma a que na malha fechada a gente consiga trabalhar de forma mais rápida com o controlador do que sem o controlador em malha fechada. A gente fez essa comparação entre malha fechada, porque malha aberta no sistema acaba sendo instável a resposta no degrau unitário. Como a gente calculou o KP, o KI e o KD? Basicamente, a gente plotou nosso sistema em malha fechada utilizando o Octave e a gente fez um cálculo do L e do T, que são os dois parâmetros que são utilizados pelo método Ziegler-Nichols para a gente calcular os 3 parâmetros. Utilizando com os cálculos, a gente achou um L
A gente achou um L de 0,117 e um T de 0,47. Com esses dois parâmetros, a gente calculou essa tabela aqui. Os KPs, os KIs e os KDs, segundo o método Ziegler-Nichols. O que acontece? Esses parâmetros aqui, segundo o Ziegler-Nichols, eles conseguem ajudar o nosso sistema se a gente adicionar um atraso de tempo nele. Porém, eu e outros grupos, a gente teve um problema muito grande utilizando o Octave, que o Octave ele ainda não está suportando nessa versão atual que a gente fez o download, o atraso de tempo nas funções transferências, ou seja, ele não está conseguindo reconhecer se você digitar uma exponencial na sua função transferência. Então, nossos resultados, a gente calculou o KP, o KI e o KD, a gente inseriu isso no controlador sem adicionar o atraso de tempo e sem a modificação na constante de tempo, nossa função de transferência. Então, os valores que a gente calculou usando o método de Ziegler, eles não ficaram tão próximos e não ajudaram realmente o nosso sistema. O que eles fizeram foi dar uma margem inicial de por onde começar e como isso influenciar no nosso sistema. Aqui, a gente tem mais ou menos a resposta ao degrau unitário que a gente aplicou. Então, o que acontece? A gente calculou, a gente mostrou quatro formações. A malha fechada, com um controlador igual a 1. O PD, o P, aqui em laranja. O PI e o PID. Na verdade, quando a gente está calculando o controlador só com ganho proporcional, a gente está tentando fazer com que ele atue mais rápido do que apenas em malha fechada, com um controlador igual a 1, né? Então a gente conseguiu observar isso aqui, que ele realmente trabalha mais rápido. Porém, quando a gente adicionou mais um integrador, o nosso sistema ficou muito mais oscilatório. Isso aconteceu porque, na verdade, ter um integrador no nosso controlador não auxilia em nada, porque a nossa planta já tem um integrador. Então, adicionar mais um integrador, a gente só está tornando a nossa saída muito mais oscilatória. Então, isso é prejudicial para o nosso sistema. E, por último, o PID, com o fator derivativo mais baixo, né, o integrador alto, a gente conseguiu, segundo o método de Ziegler, pelo menos trazer isso para mais perto de um segunda ordem mais organizado, com um PSS muito menor e não tão oscilatório, com um zeta tão baixo, né? Então, esse último aqui, o controlador PID, segundo o método de Ziegler, ele ficou bem mais vantajoso do que os últimos. Depois disso, já que a gente não conseguiu adicionar o atraso do sistema e a gente não gostou muito desses resultados aqui, segundo o método de Ziegler, a gente fez ajustes manuais dos nossos controladores para tentar chegar em resultados mais próximos de tornar as malhas com controladores mais rápidas do que a malha sem controlador, segundo o método PID. Então a gente fez as alterações segundo essa tabela aqui e a gente obteve os seguintes resultados. Esse aqui é o diagrama de Bode para ele com o PID, né? Segundo o método Ziegler-Nichols. E esses aqui foram os resultados que a gente obteve. Em azul, a gente tem a nossa malha fechada. Em laranja, a gente tem o nosso ganho proporcional, que fez ele começar a atuar de forma mais rápida. Em amarelo, junto com a parte laranja aqui, o professor vai conseguir ver isso melhor no relatório, né? Pode ver isso de forma mais nítida. O integrador, ele oscila quase tanto, o mesmo tanto que o proporcional, porque eles estão a parte proporcional deles é igual. Só que eles não ajudam o sistema, porque, como eu já disse, é um integrador em cima do outro integrador. E aqui, a gente tem o PID e o PD, que trabalharam juntos aqui para tornar a resposta muito melhor do que a malha fechada. Isso a gente conseguiu verificar que adicionando o integrador no nosso sistema, a gente só está atrapalhando a nossa dinâmica que já tem um integrador. Então, o mais importante do nosso sistema era sim o fator derivativo junto com o proporcional para fazer a nossa malha fechada trabalhar bem mais rápido do que sem o controlador. Aqui a gente tem um zoom e a gente consegue ver que o PID ele saiu melhor do que o PD, por isso que o PD é muito pouco utilizado,
Porém, a gente quis colocar o PD aqui para mostrar como só o proporcional e o derivativo poderia auxiliar a não ter essa oscilação tão grande, né? Aqui é a nossa malha fechada com o CS igual a 1, e aqui o nosso proporcional e nosso integrativo juntos. Então percebam que o fator integrativo realmente não ajuda no nosso caso, né? E o PID e o PD conseguiram ter um resultado bem mais apropriado e bem mais rápido, tornando o nosso sistema muito mais robusto. Aqui a gente tem o diagrama de Bode dos dois, dessa malha do controlador. Então a gente consegue verificar aqui onde a gente tem os integradores, eles vão para 180, né? E aonde a gente tem o derivativo, a gente para no 90 graus, né? Por causa do zero a mais que é adicionado no nosso sistema. E isso também bate de acordo com os resultados que a gente obteve lá na aplicação do sistema, onde a gente aplicou diferentes frequências e verificou as atenuações ao longo da constante temporal do nosso sistema. É basicamente isso. Eu vou encerrar, vou colocar o Paulo dando um tchauzinho aqui pro professor também. E nosso trabalho, a gente gostou dos resultados que a gente obteve. A gente achou um trabalho difícil, né? Foi trabalhoso. A gente teve um pouco de problemas, principalmente para modelar nossa função transferência, porque a gente não sabia se a gente podia utilizar os nossos fatores de ganho estático e de constante temporal em relação à velocidade angular e adicionar o integrador, né? Para a gente trabalhar com o nosso sistema de segunda ordem que a gente já sabia que era. E é basicamente isso. Queria lembrar também o professor de adicionar o meu ponto a mais na minha P2. E é isso. Até mais. Muito obrigado. Tchau, tchau, professor.